Vamos retornar à capital federal com mais desdobramentos desse dia em que 8 indiciados tiveram que enfrentar a primeira sessão no Supremo Tribunal Federal. A definição se essas 8 pessoas passam de indiciadas para réis fica para amanhã. Edilene Lopes, ao vivo, com os desdobramentos e as repercussões políticas desse primeiro dia. Edilene, boa noite. Boa noite, Loli, boa noite, Aline, boa noite aos nossos ouvintes. Exatamente isso, esse julgamento do Supremo Tribunal Federal para decidir se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados por tentativa de golpe começou hoje e termina amanhã. E o ex-presidente resolveu aparecer aqui de surpresa. Ele, que havia dado sinais cruzados através de seus interlocutores ontem, dizendo ou que não assistiria ao julgamento ou que assistiria de casa, acabou aparecendo de surpresa, assim como seus aliados também apareceram. Os parlamentares que reafirmaram até o último momento que fariam a reunião semanal deles na casa de Luciano Zucco, líder da oposição na Câmara dos Deputados, o que acontece todas as terças-feiras de manhã, acabaram aparecendo em peso aqui no Supremo Tribunal Federal. Alguns foram barrados porque o acesso é limitado em função do espaço e havia também um credenciamento prévio, mas outros conseguiram entrar, dentre eles 7 deputados. Um deles foi Luciano Zucco, um aliado de primeira ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ao final da primeira sessão, que terminou de manhã, saiu e concedeu uma rápida entrevista coletiva. Ele explicou por que Jair Bolsonaro resolveu comparecer e também disse que na semana que vem a oposição tem as assinaturas e deve apresentá-las para um pedido de urgência para que o projeto da anistia para os presos do 8 de janeiro seja votado na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir Luciano Zucco. O presidente Bolsonaro acabou de se deslocar com os seus advogados, voltará na parte da tarde, acompanhará tanto hoje quanto amanhã, porque quem não deve não teme. Estaremos juntos aqui, porque acreditamos sim na justiça. Precisam provar que ele é culpado e não ele que é inocente. Na Câmara Federal fará a sua obstrução como uma ação clara de repúdio ao que nós estamos vendo, deixar claro que a oposição vai solicitar ao presidente da Câmara, Hugo Mota, vamos já apresentar as assinaturas do projeto de anistia, o regime de urgência, para que seja votado em plenário. O deputado Luciano Zucco acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro durante todo o tempo e logo depois dele apareceu aqui, como também apareceram na parte da manhã, alguns deputados que fizeram parte da CPMI do 8 de janeiro. Dentre eles, o deputado federal mineiro Rogério Correia, do PT, que repercutiu essa fala de Luciano Zucco sobre dizer que vai fazer uma obstrução na Câmara dos Deputados. Lembrando que durante esta semana, quando Hugo Mota está fora, acompanhando o presidente Lula no Japão, a pauta que está sendo votada é a pauta da bancada feminina. Então, são projetos que estabelecem programas de acompanhamento de pessoas com câncer, como mulheres com câncer de mama, endurecem as penas ou a proteção para mulheres que são vítimas de violência, ou seja, altera a Lei Maria da Penha, e a obstrução atrapalharia o andamento desses projetos. Então, o deputado federal Rogério Correia repercutiu essa fala de Luciano Zucco, tanto em relação à obstrução quanto em relação ao PL da anistia, para o qual a oposição quer urgência. Vamos ouvir Rogério Correia. Essa obstrução no dia de hoje é completamente incabível. São projetos consensuais que ajudam as mulheres, é uma pauta feminina. A única coisa que eles conseguem é atrapalhar mais uma vez a pauta das mulheres, que é a pauta de igualdade de gênero. Estão preocupados com o futuro político deles próprios, de Jair Bolsonaro. A preocupação deles não são velhinhas. Aliás, não foram as velhinhas que quebraram aqueles 3 poderes, né? Haja força. Aquilo foram pessoas que eles colocaram para fazer aquilo, quebraram torres de energia, que ocuparam estradas, que ocuparam a frente do exército, pediram ditadura militar. Tudo isso foram eles que fizeram, não foram velhinhos inocentes. Isso aí é conversa para boi dormir. Rogério Correia disse em relação ao PL da anistia que o presidente da Câmara, Hugo Mota, só deve pautar essa matéria depois que os julgamentos no Supremo Tribunal Federal terminarem. Ele não se referiu apenas aos julgamentos daquelas pessoas que foram presas pelos atos na rua do 8 de janeiro, mas sim a esses julgamentos que podem começar se a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República for aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Ele disse isso porque afirmou que a Câmara e o Senado não podem votar ou aprovar uma matéria antes que o julgamento
julgamento termine, porque isso configuraria uma obstrução de justiça. Antes de se ter um resultado em relação a se essas pessoas são culpadas ou não, ter uma anistia que pudesse se estender a todas elas, não só aquelas que estavam nas ruas, mas também aquelas que são acusadas de tramarem um golpe no Brasil. Rogério Correia, Jandira Fegali, os parlamentares que participaram da CPMI, que estiveram aqui no STF, resolveram não subir para a primeira turma para acompanhar, porque, de acordo com eles, isso daria um clima de rixa de torcidas. Então vieram, falaram com a imprensa aqui embaixo e depois foram embora. Amanhã o ex-presidente Jair Bolsonaro volta cedo para acompanhar a sessão, onde os 5 ministros da primeira turma vão votar se aceitam ou não a denúncia. A princípio está mantida apenas a sessão da manhã e esse julgamento terminaria na hora do almoço. Mas como hoje houve muito atraso, ainda não se sabe como ficará o horário, que foi rigidamente cumprido hoje, embora tenha havido um atraso porque os advogados fizeram alguns questionamentos e aí os ministros tiveram que fazer as respostas e levaram a tarde inteira para fazer isso e ainda não começaram a votar o pedido da Procuradoria-Geral da República, que é a denúncia contra esses acusados, que são 8 ao todo, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Loli e Aline. Obrigada, Edilene, pelas informações. De volta aqui nos estúdios do Jornal da Itatiaia à Noite, o cientista político, professor Malco Camargos. Malco, vários políticos estão pedindo aí a anistia do 8 de janeiro. Esse pedido tem relação com o julgamento do ex-presidente? Pode ter sim, pode ter sim. A inclusão daqueles que estão sendo julgados agora num processo de anistia mais ampla e restrita, assim como nós já vivemos nesse país há tempos atrás, a anistia ampla e restrita, e nós sabemos a consequência disso também. Então o pedido de anistia, ele está na pauta, ele pode incorporar esses que estão, e o que o Rogério Correia falou é importante. Para que ele seja apreciado, de fato é importante finalizar o processo pelo Supremo Tribunal Federal, para que de fato pode-se avaliar se é justo ou não as condenações e a necessidade de anistia para aqueles que já estão condenados. Malco, mais cedo, na sua primeira participação, você nos disse que considera esse julgamento como um julgamento jurídico, não é? E não um julgamento político, como argumentos defendem e pessoas apresentam essas ideias. É de fato um julgamento que tem mais uma esfera jurídica, por que não um julgamento político? O julgamento político, Loli, se dá dentro das casas políticas. Se dá pela população também, é hora que pode ir às urnas. Mas, por exemplo, quando é o impeachment, é um julgamento que é político. Políticos definem se um determinado político pode ou não continuar no cargo. Neste caso, não. São juristas avaliando se houve-se ou não um crime, se esse crime tem responsáveis, se tem evidências que esses responsáveis possam ser condenados e qual seria o tamanho da pena. Então, neste caso, eu não tenho nenhuma dúvida sobre o julgamento técnico, apesar de se estar julgando políticos. Agora, nem só políticos estão sendo julgados hoje, né? Na verdade, dos 8, né? Tem alguém que foi um candidato a vice-presidente e um ex-presidente. Os outros 6 não têm uma relação direta com a política, apesar de ter participado da vida política nos bastidores, desde a ditadura até agora. Ô Malco, e caso Bolsonaro se torne réu, quais são os próximos passos e, na sua opinião, no final de tudo, existe mesmo a possibilidade do ex-presidente ser preso? Bom, Bolsonaro réu, a possibilidade de ser preso fica cada vez mais alta, né? É importante também se diferenciar o que vai acontecer com a classe política uma vez que Bolsonaro na iminência de ser preso. Caso isso aconteça, a maior probabilidade é de uma comoção muito grande no início, certamente o país passará por uma tensão social e depois o que nós vimos hoje já acontecendo com as defesas dos que estavam condenados, ou seja, cada um tentando ocupar o seu espaço, é também provável que isso aconteça com a direita no Brasil. Bolsonaro representa a unidade da direita e as suas saídas, caso ela aconteça para o presídio, pode deixar o grupo bem mais desunido e mais fraco que está hoje. Então é importante para eles manterem a pressão, manterem a tentativa de manter o seu líder, pois só ele é capaz de unificar a direita no Brasil hoje. Contamos aqui nesta edição do Jornal da Itatiaia à Noite com a análise do doutor em ciência política, Malco Camargos,